o esforço que você fez de sair da sua casa e estar aqui. Não foi em vão, porque o Senhor está aqui, o dono da casa está aqui, Ele não falta, amém, irmãos? Aleluia! Foi falado aqui algumas pinceladas dentro da introdução da palavra que eu quero trazer. O pastor G falou aqui do tamanho que é o nosso Deus, acima das guerras que têm acontecido. E a Bíblia é tão maravilhosa que já tinha nos alertado, olha, no final, quando estiver próximo, pelo amor que eu tenho à sua alma, eu vou avisar através de acontecimentos. Haverá guerra, rumores de guerra, filho contra pai, nação contra nação. Está acontecendo ou não está? Mas ainda não é o fim, mas está próximo. Ele está avisando porque Ele nos ama e quer que nós tomamos posição para nós não ficarmos aí. Então as guerras estão acontecendo, a Bíblia precisa se cumprir. Às vezes a gente fica falando, mas Senhor, por quê? A Bíblia já nos ensina e já fala há milhares de anos atrás que ia acontecer, o próprio Senhor falando, haverá guerras e rumores de guerra. Então não adianta nós orarmos para mudar o que a Bíblia fala, não vai mudar. Só porque a gente quer, porque a gente pede. Então tem oração que não vai ser ouvida, não adianta você orar para não ter guerra, porque a Bíblia tem que se cumprir. O que importa é você ser crente na guerra. Agora imagina nós dentro de uma guerra, as bombas caindo em nosso derredor, matando nossas famílias, destruindo nossos bens, acabando com tudo em nossa volta, quebrando as empresas, você está desempregado, não tem salário, não tem nada, e tudo acontecendo por causa da guerra e você ter paz no seu coração. Já imaginou? Você chegar perto do seu irmão, a paz do Senhor, como que vai ter a paz do Senhor? Mas a paz que a Bíblia fala, em João 14, que a paz que Ele dá não é a que o mundo dá. A que o mundo dá, irmão, é passageira, é efêmera, hoje tem, amanhã não tem. Mas a paz dele é eterna, não importa a circunstância. Você pode estar na guerra, perdendo tudo, o seu coração sente paz, como o Salmo 23 fala, aleluia. Mesmo que eu esteja lá no vale da sombra da morte, o meu coração continua confiando, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. E quem é esse Deus, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos aqui, apenas uma pincelada antes de nós entrarmos na palavra, porque às vezes a gente fica falando, alguém fala, quem é Deus? Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é isso. Ele é tudo isso, mas é muito mais. Nós aprendemos alguns atributos de Deus, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está aqui, está em qualquer outro lugar, mas tem um atributo de Deus que é muito pouco ensinado na igreja, e poucas pessoas o conhecem, chama-se transcendência de Deus. A transcendência de Deus é o atributo que mais qualifica quem Ele é. O que é transcendência de Deus, irmão Márcio? Ele é muito mais do que eu consigo aprender. E eu vou levar você a meditar aqui para você levar para o seu travesseiro. O que é a transcendência de Deus? Nós aprendemos na escola que a velocidade da luz é em torno de 299, alguma coisa quilômetros por segundo, ou seja, arredondando 300 quilômetros por segundo. Né, os irmãos que estão mais presentes na faculdade aí pode confirmar para mim, 300 quilômetros por segundo a velocidade da luz. Mas o que tem isso a ver, pastor? Eu vou explicar para você. A idade cronológica bíblica, o que a Bíblia nos ensina de cronologia, de data, de Adão até hoje é em torno de 6.130 anos de cronologia bíblica. A idade do Éden até nós é em torno de 6.130 anos. A velocidade da luz, 300 km por segundo. Se uma astronave, na velocidade da luz, estivesse viajando do Éden até agora, ela teria viajado 6.130 anos, na velocidade de 300 km por segundo. Agora, para você ver o que eu quero dizer com isso, tem planetas, estrelas que estão distante da Terra milhões de anos-luz, que ela já morreu lá e o brilho dela ainda existe por causa da distância que ela existe. Milhões de anos-luz de uma estrela distante da Terra. Mas me explica isso, irmão Antônio Carlos.
Eu vou explicar para você. Se uma estrela está a milhões de anos-luz da Terra, se a nave tivesse saído lá do Éden, ela não tinha nem começado a voar para chegar numa distância tão grande como essa. Se essa astronave, pastor G, tivesse saído do Éden, com Adão dentro dela, viajando a 300 km por segundo, não teria nem começado a viajar para chegar a milhões de anos-luz, porque ela já tinha viajado só 6.130, e é milhões de anos-luz, um planeta distante de nós. E Deus é totalmente Deus lá, e totalmente Deus aqui, e lá na eternidade, no Éden, e em toda a eternidade, Ele é totalmente Deus. Se existe uma estrela a milhões de anos-luz da Terra, pastor, Deus está plenamente Deus lá e plenamente Deus aqui. Não é um fragmento de Deus que foi para lá, não. Plenamente Deus, sustentando tudo pelo poder da sua palavra. Esse é o Deus. Eu dei essa pincelada para você ver o tamanho do Deus que você serve. Então não é uma guerra que vai fazer nós desistirmos. Nós não vamos justificar, irmão, a nossa apostasia, nós apostatar da fé, não vai se justificar diante de Deus, diante de um problema tão pequeno que é uma guerra, sendo que o nosso Deus é infinitamente maior do que tudo isso. Por isso que Ele permite isso, para que nós aprendamos quem Ele é, para que a nossa fé seja fundamentada na verdade que é a sua palavra. Os irmãos estão entendendo, irmãos, como a gente começa a ver quem é o Deus que você serve, irmãos? Não é qualquer um, não. É o Senhor, dono de todas as coisas, criou tudo, nada está aí acontecendo aleatoriamente, Ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão dEle. Nada acontece se Ele não permitir. Irmãos, e a gente se apega às coisas que ouvimos, que vemos, que conseguimos materializar, pegar, e esquecemos que o Senhor da nossa vida, irmão Eugênio, Ele é muito mais do que nós conseguimos aprender dEle. Transcende o nosso conhecimento humano. Por mais que a pessoa tenha a faculdade, tenha aprendizado, que ele tenha um QI lá no máximo, ele não consegue aprender quem é Deus totalmente como Ele é. Mas nós nos alegramos nesta noite, porque apesar de tão pequeno que somos diante dessa majestade gloriosa, Ele nos escolheu para estarmos aqui nesta noite, para adorar a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Apesar de falho, de pequeno, ignorantes, de não termos condições de alcançar quem Ele é, Ele nos escolheu para sermos seus servos e adorar a Ele. Quem sabe hoje a última oportunidade nós temos de reunir para adorar. Quem sabe amanhã já vai faltar algum de nós. Quantos de nós tem faltado? Aqui mesmo no nosso meio, pastor Ezequiel, pastor Ivani. Olha para os irmãos ver, irmão, quantas pessoas que estavam conosco já não estão mais. Irmã Ena, irmã Júlia, pessoas que estavam cantando outro dia no ciclo de oração já não está mais. Amanhã pode ser um de nós. Mas a eternidade nos espera, esse Deus nos espera. E eu quero aprender com os irmãos. Olha para os irmãos ver como que a palavra de Deus não deixa nada para dúvida, irmão. Quando existe dúvida, quando existe alguma coisa que te traz preocupação, não te traz, pode buscar o Espírito Santo de Deus para te ajudar, porque a palavra de Deus por si só explica. Não toma decisão nenhuma em dúvida, porque o Senhor não te deixa em dúvida. A palavra do Senhor te esclarece. Olha para os irmãos ver aqui em João capítulo 1, e depois nós vamos estar caminhando até onde o tempo nos permitir. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o ensino bíblico. Aleluia, para o cristão. Porque, irmãos, nunca foi tão necessário
aprendermos a palavra do Senhor. Nunca foi tão necessário. Por quê, irmãos? É muitas falácias, muita conversa fiada. Eu acho. A teoria da axiologia, irmão, é a pior arma que o diabo tem colocado no meio, principalmente no meio dos cristãos. Aí eu acho, não tem nada de achar, irmão. O que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala, a Bíblia tem resposta para todas as suas dúvidas com relação ao céu. Amém, irmãos? Se você perguntar a toda a humanidade, quem quer ir morar no céu? Todos querem. Mas viver uma vida digna diante do Senhor, poucos querem. E a Bíblia fala aqui em João, capítulo 1, versículo 1, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aleluia! No princípio era o Verbo, segundo o original, é Logos, a palavra. Então, no princípio era o Verbo, era a palavra. Lá em João 14, versículo 6, fala que, o próprio Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha que coisa gloriosa. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o Logos, aleluia. Então, irmãos, quando nós vamos aprender da Bíblia, falar, eu vou aprender a palavra de Deus, você está falando, eu vou aprender de Jesus, do meu Salvador, que estava lá no Éden, que está aqui agora, que está em toda a eternidade. Irmão, então, quando você fala em aprender a palavra, você não está aprendendo qualquer coisa não, não é a teologia humana, não, irmãos, você não está aprendendo a nova gramática, não, você está aprendendo do Salvador, do Senhor, a palavra, o Logos, aleluia. Ele estava com Deus, ele já existia em toda a eternidade. A Bíblia fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando se fala da palavra, eu vou aprender a palavra, você está aprendendo de Deus. Aleluia. Você está aprendendo o Salvador, o nosso Jesus maravilhoso. Aleluia, olha que coisa tão gloriosa, irmão. Então, quando João falou sobre isso, irmãos, ele estava falando de Jesus, do Logos, da palavra. E nesses dias atuais, irmãos, o inimigo, ele tem feito de tudo para que nós aceitamos uma mensagem adulterada do Evangelho. E tem conseguido, irmãos. É tantas promessas que não é Bíblia, e as pessoas estão correndo atrás de promessas, irmãos. A promessa é ter Ele na sua vida, é ter a salvação, essa é a maior promessa. Glória a Deus. Jó falou com a mulher dele, ó, mulher, você está falando como fala uma louca, porque ela falou, quando Jó perdeu tudo, ela poderia ter julgado, ela acreditava nas promessas, né, que não ia ter isso, não ia ter aquilo, mas Jó sabia quem era o Redentor dele. Aí ela, quando Jó perdeu tudo, a mulher que deveria ser a maior amizade, que para ele confiar de palavra de renovo, né? Falou, Jó, olha a sua situação, olha o que nós tínhamos e o que você está vivendo hoje, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Olha a palavra de quem tem conhecimento da verdade, aleluia. Olha, irmã Geralda, que coisa gloriosa. Ele falou, mulher, você está falando como fala uma mulher louca. Nós tínhamos tudo, perdemos. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se tínhamos o bem, por que nós não podemos aceitar o mal? Mas uma coisa eu tenho certeza, o meu Redentor, Ele vive, aleluia.
O nosso Redentor está vivo, irmão, e por fim Ele virá nos buscar para morar com Ele, aleluia. Hoje nós temos, amanhã pode não ter nada, mas Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Redentor, aleluia. Pagou o preço, Ele não está prometendo que vai, não, Ele já pagou o preço lá na cruz do Calvário, aleluia. Então não é, a promessa já foi paga. Depende de nós querer ou não querer. Aleluia! Você pode adorar ao Senhor, irmão, por esse privilégio nesta noite de ter esse Deus Salvador que nos escolheu em meio a uma humanidade corrompida, cheia de pecado, né, dentro da família que muitos ainda não aceitou, mas nós temos Ele para guardar, para nos levar para o céu. O Salmo 91, irmãos, ele é muito assim, abrangente nas suas primeiras palavras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar. Mas a maioria do ser humano só quer descansar à sombra do Onipotente, só quer descansar lá na sombra do Todo-Poderoso, mas não quer estar no esconderijo do Altíssimo. E Ele quer que nós estejamos no esconderijo do Altíssimo. Lá, aí sim, o restante do Salmo vai se cumprir. Nenhuma peste vai conseguir te atingir por causa do escudo. No esconderijo do Altíssimo você está guardado, irmão. Aleluia. O que é esse corpo? Asaf, como o nosso irmão leu aqui, Asaf ficou perturbado. Porque ele estava olhando como um homem comum. Quase desviou da fé. Porque ele viu lá o ímpio prosperando e ele passando por dificuldades. Aí o próprio Espírito falou com ele, né? Olha o fim deles, olha o seu fim, Asaf. Isso aqui, irmão, é passageiro. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2 e 3, fala que é melhor você estar em um velório do que em uma festa. Ah, mas por quê? Parece ser tão contraditório, né? Você está num velório, por quê, irmão? Numa festa, está todo mundo ali regaladamente. Se for num bar como esse aqui do lado, ou numa festa, está todo mundo lá preocupado em se regalar com aquelas festas ali, beber, dançar, né, na balada, e não está nem aí com quem está morrendo. Mas quando a gente está à beira de um caixão, de uma sepultura, aí você começa a imaginar, e se fosse eu? A vida que eu estou levando, e se fosse eu? Aí a Bíblia fala que aí a pessoa vai pensar que nós somos tão passageiros e vai nos chamar a atenção de que nós temos que estar prontos para esse momento. Irmãos, por isso que é um privilégio tão maravilhoso, mesmo contradizendo as pessoas que te acusam, que riem de você, que posta mentiras lá nas redes sociais, falando que tem uma coisa que não tem. O negócio é tão demoníaco. Eu não sei se os irmãos viram, agora à tarde eu vi um relancezinho lá de um moço que foi preso. Ele postou que tinha doado não sei quantos milhões de reais para umas pessoas carentes aí, mas na realidade ele não tinha doado nem 100 reais. Sabe para quê? Para chamar seguidores para ele, para receber lá o joinha lá. E ele recebeu milhões e milhões de pessoas elogiando ele, mas ele não tinha doado nada, ele só postou que tinha doado. Tão grande a mentira do ser humano, o ser humano está tão degradado, as verdades, irmãos, estão escassas. Mas nós temos o privilégio de estarmos diante da verdade que é o Senhor. A palavra que é o Senhor, aleluia. Os irmãos abrem, por favor, a sua Bíblia em 2 Timóteo. Então os irmãos entenderam aí, né, no versículo 1 de João, capítulo 1, que o próprio Jesus já existia lá. Ele encarnou para poder falar a linguagem, para nós entendermos que, irmãos, olha como que o plano de Deus é tão maravilhoso e muitos falam que o plano de Deus foi falho. Existe um segmento aí do reverendo Moon, muitos seguidores que até evangélicos caíram na conversa fiada dele, que o plano de Deus falhou
que Jesus não completou a salvação, que precisava de outra pessoa morrer, e ele, por isso que ele viu, coisa tão grande, infernal, e muitos caíram. Mas o plano de Deus é perfeito, irmãos. Olha, você vê, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que Jesus teve que encarnar? Eu já dei esse exemplo, os irmãos que congregou comigo antigamente, vai lembrar que eu dei isso. Irmão Márcio, já pensou que você vai construir? Passou um trator lá, e no dia que você foi lá fazer, e fez as valas, no dia de você jogar o concreto lá no chão, você viu que tinha lá um carreiro de formiga passando. O que você faria naquela hora? Está tudo preparado, funcionário, caminhão de concreto. Nós, como ser humano, não adiantava você falar, formiga, sai daí porque eu vou pôr o concreto aí, vou te matar. Ia adiantar, irmão? Nós não ia entender nada, ela ia continuar lá. Você ia acabar matando as formigas, não é isso? Não fala a língua dela. Olha como que Jesus é maravilhoso. Nós estávamos na condição daquela formiga, prestes a morrer. E o Senhor se fez carne, falou a nossa língua, para nós entendermos o chamado de salvação. Aleluia! Para ouvir a voz do céu, que precisamos aceitar a Ele. Sai daí, meu servo, isso aí vai queimar, isso aí não presta. Aceita Jesus, porque tem um lugar de delícia te esperando. Por isso Jesus encarnou, irmão, para falar a nossa língua e falar a voz que você entende, a voz de amor, irmãos. Muitos falam que ama, mas ama por algum interesse. Mesmo que você ama de verdade, o seu amor é tão pequeno, que às vezes um tapa na cara faz você odiar, faz alguém matar o outro. A pessoa confessa lá diante do altar que só a morte separa, mas depois ele mesmo mata para separar. É verdade, irmãos, o mundo é esse, o ser humano é esse. Mas o Senhor não, Ele morreu porque Ele nos ama. É o único que tinha condição de nos acusar, pastor Luiz Carlos, porque Ele tem a nossa ficha, Ele tem cada sussurrar do seu coração, escrito lá. Mas, irmã Geraldo, em vez de Ele nos acusar, de nos condenar, de mandar nos matar, Ele escolheu nos amar, perdoou os nossos pecados. Em Colossenses 2,14 está escrito lá que Ele riscou a cédula que era contra nós. A nota promissória, irmã Rose, que tem lá toda a nossa dívida impagável. Aleluia. Lá no Calvário, irmã Job, Ele cravou na cruz a nota promissória riscada, paga com o sangue dEle. Aleluia. Aleluia. Isso é amor. Esse é o verdadeiro amor. Ele pagou a nossa dívida com o seu sangue. E João, em 1 João fala que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. O que isso tem a ver? Porque nós não temos amor próprio. Às vezes a gente acusa alguém lá fora que matou, que fez isso, fez aquilo, porque nós temos o Senhor. Se nós não tivéssemos o Senhor, nós poderíamos ser um condenado daquele lá, porque nós não temos amor. A Bíblia fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é a fonte do amor. Ele é amor. Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos ama. É o amor dEle que está em nós que nos dá a condição de amar alguém. Mesmo na ignorância, as pessoas só conseguem ter uma afeição de amor por alguém por causa dEle. Porque sem Ele, irmão, nós somos um monstro também. Mas Ele é amor, aleluia. E Ele está agora falando ao meu coração, ao seu coração, que Ele morreu na cruz porque Ele te ama. Essa é a verdadeira palavra. Aleluia. Aleluia. Na eleição passada para presidente, nós ouvimos esse versículo, João 8,32, milhares de vezes. E conhecereis a verdade vos libertará. Com todo o amor que ele tinha para usar esse versículo, ele não sabia o significado real desse versículo. Nem muitos cristãos sabem. E conhecereis a verdade. Não é simplesmente conhecer a Bíblia ou conhecer a verdade sobre um assunto que você vai... Não, é conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, Ele te liberta. Aleluia. Ele lava o seu coração. Aleluia. Irmão,
como que a Bíblia é tão maravilhosa. E conhecereis Jesus, e Ele vai te libertar do pecado, Ele vai pagar a sua conta, a sua dívida já foi paga lá na cruz do Calvário. É só conhecermos Ele, porque Ele já pagou. Aleluia! E nesta noite temos o privilégio de poder aprender mais um pouquinho dele. É tão gostoso que as horas passam tão rápido. Em 2 Timóteo, os irmãos que já abriram aí. Aleluia. 2 Timóteo, no capítulo 2. A Bíblia fala assim, no versículo 1. No versículo 2, 2 Timóteo 2, versículo 2. Paulo ensinando para Timóteo, que era filho na fé dele, e ele falando para Timóteo, olha, tanto é que no versículo 1, só para os irmãos verem que ele era filho na fé de Paulo, e Paulo fala assim, tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Agora o versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas você ouviu, confio a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinem os outros. Então, quando Paulo estava falando assim, ô Timóteo, tudo que eu te ensinei, né, eu estou confiando a você, porque você é um homem de Deus, confia a pessoas idôneas, que sabe anunciar, que sabe testemunhar desse Jesus. Irmão, ai de nós não fossem esses irmãos idôneos lá no passado, que foi trazendo essa mensagem até chegar a nós. A igreja só existe hoje por causa desses irmãos que deram a vida, irmão. Derramaram sangue. Tem um hino do ciclo de oração que fala semente do sangue. É isso, irmãos. Nós somos, não tem esse hino que as irmãs cantam? Eu sou a semente do sangue? É isto. Você é a semente que germinou do sangue de irmãos que foram julgados lá na cova dos leões, nas arenas para os leões comerem, foram queimados com azeite quente na fogueira, usando como lenha na fogueira, deram a vida, mas não voltaram atrás para que o evangelho chegasse até nós. Até a morte de Estevão, lá na primeira diáspora, né? Quando aconteceu a morte de Estevão, eles perseguindo, e Paulo, até na época ainda não era convertido, confirmaram, né? Consentiu a morte de Estevão sendo apedrejado. E ali, depois da morte de Estevão, ele viu a glória, os céus abertos e a glória do Senhor. Aí aconteceu a primeira diáspora, a primeira perseguição. Os pessoal dispersaram, correram para outras cidades, mas já era plano de Deus para que eles saíssem pregando o evangelho. Então, às vezes Deus está permitindo o que está acontecendo na humanidade, irmãos. Às vezes não, com certeza. Todo esse acontecimento, como nós falamos aqui do início, de guerra, rumores de guerra, é o amor de Deus fazendo com que nós tenhamos temor no nosso coração e busquemos a Ele. Uma enfermidade, um câncer, eu já passei por isso em 2009, eu dirigindo a congregação, ali do Ovídio Guerra, dirigindo a congregação e fui diagnosticado com câncer. Irmãos, não é fácil não, você falar entre você falar e viver é diferente. Deus tinha me usado para... Os irmãos lembram daqui do irmão Antônio do Monte, a esposa dele estava com tuberculose, nós oramos por ela, ela foi curada. Ela foi curada, nós oramos por ela lá. E eu fui, nos próximos dias eu fui fazer a consulta, estava eu lá com o câncer. E falei, Senhor, mas eu... É você. É testemunhar que Ele é poderoso. 16 anos passaram e eu aqui estou. Aleluia. Já estou ganhando até do rei Ezequias. Ezequias ganhou 15 anos, eu já ganhei 16. Aleluia. Que coisa gloriosa, irmãos. Agora já pensou dirigir igreja. Foi numa época tão difícil para mim. Meus pais dependentes de mim. Quem conheceu meus pais sabe. Eu às vezes tinha que ir com a minha mãe de cadeira de roda para a igreja. E saí correndo com ela para fazer almoço. Apesar de ter outros irmãos, mas eu fiquei como tutor praticamente. O irmão G conhece a história, não foi fácil. E eu dirigindo congregação, com meus pais doentes e eu com câncer. E adorando o Senhor. Mas foi a época mais gostosa, foi o louvor mais gostoso que saiu do meu coração. Porque não tinha onde pegar, não tinha ninguém para me resolver isso. Não tinha onde eu segurar. Mas aqui estou eu. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia.
Aí, irmão, olha que coisa que Paulo falando para Timóteo, ó, passa para pessoas aí fiéis, pessoas idôneas, porque essa palavra precisa chegar lá em Lagoa Santa, em 19 de junho, lá a igreja precisa estar participando dessa palavra, e nós somos responsáveis para ela ir para lá. Você é responsável para o seu filho, para o seu neto, para que essa palavra chegue sem adulteração. Hoje adultera-se tudo. Eu fiquei chateado, irmãos. Outro dia eu vi uma fábrica de sabão em pó. Já a terceira fábrica que eu vejo sendo fechada. Irmãos, tinha carretas e carretas lá fabricando, irmão, um galpão, dá 2 galpões do tamanho dessa igreja, com máquinas imensas fabricando sabão em pó da marca Omo, irmãos, e vendendo no supermercado e vendendo para tudo enquanto é lado, e nós usando um sabão que não lava nada. Você põe na máquina de lavar, vira um sebo nas roupas. Não sei se os irmãos já têm visto isso. Você põe lá, impregna na roupa, principalmente a roupa mais escura. Você tem que passar a escova depois para tirar aquilo lá. Sabão falso que está vendendo aí, irmão. Estão falsificando tudo, irmãos. Só a palavra do Senhor que não tem como ser falsificada. Ela é a verdade absoluta. Queira nós, eu quero o homem aceitar ou não, ela é a verdade. Jesus ninguém muda, Ele é o nosso Salvador, Ele é o seu Salvador, Ele está aqui nesta noite. Você veio aqui nesta noite porque Ele te deu o privilégio de estar participando desse banquete glorioso. Pode ser o último dia, mas a glória nos espera, aleluia. Que Deus maravilhoso é o que nós servimos, irmãos. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Nós Te adoramos nesta noite pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Pai. Aleluia. Aí Paulo ainda falando para Timóteo lá no capítulo 3, versículo 15. E o que? Desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí, ó, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então é a palavra, irmão, é Cristo Jesus. Então, quando se fala da palavra, muitas pessoas sem aprofundar na leitura, acham que é a Bíblia só. Aqui está falando de Cristo Jesus, conhecer Jesus. Amém, irmãos? Nada, o diabo não tem poder quando você conhece Ele, porque a Bíblia fala dEle. Amém, irmãos? É o manual que fala do nosso Pai, do nosso Salvador. Você está no caminho certo, por isso que tem opositores. Por isso que o diabo... Tem muita gente que fala assim erradamente. Ah, o diabo está com raiva de mim, está tudo dando... Ele tem que ficar com raiva de você mesmo. Se ele te abraçar e te bater nas costas, sai fora, porque você está fazendo a vontade dele. Mas enquanto ele estiver contra você, é porque você está agradando ao céu. Aleluia. Ele não é nosso amigo, irmãos. A obra dele é matar, roubar e destruir. Ele não vai fazer nada de bom para você. Quando você achar que está tudo bem com ele, ele já preparou uma arapuca. Mas o nosso Salvador, ele é amor. Ele já pagou na cruz do Calvário. O nosso pecado foi perdoado, foi riscado a nota promissória. Aleluia. Ninguém poderia pagar, irmãos. Ninguém poderia pagar a nossa culpa. Aleluia. Você pode adorar a Ele nesta noite? Você pode glorificar ao Senhor nesta noite? Irmãos, nós, considerados gentinhas, indoutas, nem sabemos às vezes falar como convém, mas Ele está dentro de cada um de nós, irmãos. O Espírito Santo está aí falando ao seu coração, falando, ah, valeu a pena, vale a pena. Aqui é tão passageiro, irmãos. Aqui é tão passageiro. Faça, irmão, o que você puder fazer corretamente. Não faz as coisas erradas em qualquer segmento da sua vida. Faça corretamente, irmãos.
Não ultrapassa, não sonega, não trai, não compra e não paga, não compra e paga, pega emprestado, devolve. Tenha nome na sociedade, tenha nome na sua família. É difícil? Não é fácil. Ele falou que não seria fácil. Ele falou, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estou com você, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele não falou que seria fácil. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Canaã é logo ali, meu irmão. Eu sempre gosto de brincar assim, Canaã é logo ali, ou seja, nós estamos à beira do Jordão. É só ele abrir as águas do Jordão, nós estamos chegando em casa, aleluia. É só ele chamar pelo nome, aleluia. E nós estamos chegando em casa, porque nós somos peregrinos aqui, irmãos. Tudo que está aqui não vai levar. Nós não vamos levar nem o nosso nome. Os irmãos sabiam que nem o nosso nome vai para o céu? Depois, irmãos, lê Apocalipse 21 para você ver. Tem um nome lá que só ele sabe, uma pedrinha branca com o nome que só ele conhece. Aleluia! Então o nome seu pode ser bonito, pode ser feio, ele é terreno. Foi seu pai que escolheu. Às vezes tem homenagem a algum, sei lá, um santo, alguma coisa. Não significa nada para o céu. O importante é que você tenha um novo nome lá na glória. E isso você não pode perder. Então, irmãos, nem o nosso nome é nosso. A nossa casa não é nossa, nossos filhos não são nossos, carro, nada é nosso. Se nós temos pouco dinheiro, se tem muito dinheiro, se nós estamos bem de saúde, se nós não estamos, isso tudo é efêmero. Hoje tem, amanhã não tem. Já pensou quem tem? Né? Às vezes a gente luta para ter uma beiradinha lá guardada, né? Aí o governo decreta de madrugada, trancou, como na época do Collor, trancou todas as poupanças. No outro dia a pessoa está sem nada. Nós que estamos aposentados, parou de pagar a aposentadoria e com o dinheiro travado lá, acabou. Vai ver como. Aí é a dependência do pai. Aí depende dele. Aí nós temos que falar como Jó. Eu nasci nu, não trouxe nada para cá. Vou voltar nu. Uma coisa eu tenho certeza, o meu Redentor, ele vive, aleluia. E quem acusar, quem falar o contrário do seu lado, você está falando como fala um louco. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso, aleluia. Ele é o meu Redentor, é nele que eu confio. A minha esperança está nele, aleluia. A minha esperança é ele, aleluia. Glória a Deus. Nós poderíamos até falar mais. A minha certeza de salvação é ele, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é digno de honra, de glória. E você que é jovem, corre atrás, estuda, procura um bom emprego, uma boa profissão, mas tenha convicção que isso vai passar. Aleluia. Eu tive o privilégio de passar por caminhos difíceis, lutei bastante, no final tive um bom emprego, me aposentei razoavelmente bem, não posso reclamar, me roubaram ainda uma aposentadoria tão grande que não vale a pena nem comentar, mas o Senhor me sustentou e até aqui não faltou nada e não vai faltar, porque Ele tem cuidado de nós. Samuel fala lá, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E você pode dizer também, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, que essa palavra continue falando no seu coração. E gostaria de falar mais aqui, mas o tempo realmente passa tão rápido. Quem sabe uma outra oportunidade, se ele não vier, podemos continuar terminando essa mensagem, mas que ele possa te abençoar. Sai daqui feliz, meu irmão. Se você tem uma preocupação que te trouxe aqui triste, joga isso no lixo, porque o Deus que você serve está cuidando de tudo. Tudo está na mão dele, amém, irmão? O que você acha que perdeu, o que o diabo joga na sua cara que você perdeu, é mentira do diabo. Quem perdeu foi ele. Você tem um Salvador que cuida da sua vida. Ele está cuidando da sua vida, amém? Do seu familiar, dos seus negócios, da sua saúde. Tudo está na mão, nada sai do controle do Senhor.
Amém? Então você nunca perdeu. Se você está com Ele, você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, é o que a Bíblia nos ensina. Não é homem que fala, não. Não é que palavra de um coach, não. É Ele que fala. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Você que está nas redes sociais, o Senhor deseja que você abra o seu coração, se você ainda não é um cristão, que você aceite Jesus como seu Salvador, que você tenha certeza de morar no céu, porque a terra é tão passageiro, ninguém leva nada desse mundo. Mas o Senhor te ama, Ele escolheu te amar também, aonde você estiver, qualquer lugar do mundo que você estiver, o Senhor está aí com você, como está conosco aqui, Ele está aí com você. E às vezes você queria um abraço no dia de hoje, faltou, alguém te magoou com uma palavra, o apoio que você esperava não veio, mas Ele está de braços abertos, querendo te dar esse amor que o mundo não tem. Que Deus abençoe, amada igreja, você que está em casa, que Deus te abençoe e continue abençoando o seu lar, a sua família e guardando de tudo isso. Em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Aleluia. Glória.